Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai entender que, fosse em 64 ou em 2018, as forças políticas em disputa não se equivaliam e não eram duas faces da mesma moeda. Resumindo, não era uma escolha muito difícil. Solta essa vinheta que eu já tô pistola. É bem provável que você já tenha escutado em alguma discussão frases do tipo Bolsonaro é um Lula com sinal invertido, ou bolsonaristas e petistas são tudo a mesma coisa, e que o Brasil precisa sair dessa polarização de extremos que só atrasa o país. Infelizmente, já é bem comum essa comparação que é propositalmente errada para ajudar a despolitizar ainda mais a sociedade. O que mais vamos encontrar por aí são falsas simetrias para justificar que coisas bem diferentes podem ser iguais. Por exemplo, uma coisa é em 13 anos de governo PT ter um problema pontual com um jornalista específico, e outra coisa bem distante disso é o Bolsonaro e seu governo atacarem diariamente a liberdade de imprensa. Outra comparação que igualam é quando dizem: nossa, como podem haver seguidores do Lula e do Bolsonaro até hoje? Todos são gados iguais. A gente sabe que aconteceram diversos erros na era PT, mas os seus seguidores fiéis são pessoas que viram o salário mínimo ter o maior poder de compra da história, que saíram do mapa da fome, que viram seus familiares entrarem em universidades e que receberam atendimento médico pela primeira vez. Já os seguidores do Bolsonaro seguem ele porque. Peraí. Eu tinha isso anotado em algum lugar. Deixa pra lá. Trazendo para os dias de hoje, a pandemia da Covid-19 jogou luz naquilo que algumas pessoas ainda teimavam em não ver: o caráter abertamente genocida do governo Bolsonaro. E aqui estamos falando de pessoas, ok? Quem ainda não enxerga ou não se importa com isso não entra nessa categoria. Diante disso, o que tem feito a mídia empresarial e a direita não genocida, interessada no espólio do bolsonarismo? O comparar ao petismo. Além dessa direita limpinha, existem os supostos isentões e até mesmo pessoas razoavelmente progressistas que embarcam nessa. Esse papinho de irmãos gêmeos, duas pontas da ferradura e assim por diante, na verdade é bem velho e remonta aos golpes e ditaduras civil-militares do Cone Sul, quando a historiografia argentina consagrou a teoria dos dois demônios. Em linhas gerais, essa teoria, cunhada pelo jurista argentino Jaime Malamud Gotti, diz o seguinte: o golpe militar de 1976 na Argentina foi resultado de uma disputa equânime entre forças antagônicas que não tinham qualquer apreço pela democracia. Ou seja, todo mundo era golpista e venceu o grupo mais forte. Isso não só é delicado do ponto de vista político, pois legitima a ação golpista e o regime posterior, como é incorreto do ponto de vista histórico. Como é possível um grupo clandestino e um grupo com tanques de guerra estivessem em igualdade de disputa, além de ser uma imensa covardia, pois culpabiliza as pessoas massacradas pelo seu próprio massacre? No Brasil, essa moda pegou, inclusive na academia, até mesmo entre intelectuais que se dizem de esquerda, alguns até que participaram da luta armada contra a ditadura. Para explicar o golpe de 64, o historiador estadunidense Thomas Skidmore talvez tenha sido o primeiro acadêmico de renome a apontar a suposta personalidade fraca de Jango e o radicalismo de Brizola como corresponsáveis pelo golpe. Isolado à esquerda e à direita, Jango teria ficado sozinho e, por isso, caído. Em 2014, quando se completaram 50 anos do golpe, pesquisas do Ibope realizadas em março de 64 finalmente vieram à tona e mostraram que Jango era sim muito popular e aparecia como favorito para as eleições de 65. E olha que a reeleição nem era permitida naquela época. Essa visão que responsabiliza a própria esquerda pelo golpe que sofreu e pela sua suposta falta de gosto pela democracia, sendo equiparada aos golpistas, fez muito estrago na academia e na opinião pública. Quando o assunto é a punição dos crimes, então, é um festival de dois ladismos. É normal ouvir que tem que punir também os crimes da esquerda armada, como se esse pessoal já não tivesse sido punido na ditadura, muitos até com a sua própria vida. Isso foi um prato cheio para o revisionismo, e disso para a dita branda não faltava muito. Não surpreende que o presidente do STF não goste mais de chamar o golpe de 64 de golpe. Essa falsa simetria e a construção dessa narrativa de equivalências foi mato nas eleições de 2018.
Ayrton Centeno, do Brasil de Fato, chegou a escrever sobre isso às vésperas das eleições, identificando o esforço enorme da mídia empresarial em apresentar Haddad e Bolsonaro como dois extremos. Um professor da USP e que dava aula no Liberal INSPER, na verdade seria um comunista, pois era preciso apresentá-lo como o avesso de Bolsonaro, que, aliás, em momento algum foi chamado pelo que é, um fascista. No segundo turno, aquele editorial tão cretino quanto o histórico do Estadão foi o ápice dessa canalice. É importante combatermos essa narrativa, pautada principalmente pela popularidade do antipetismo. Mesmo quem não simpatiza com o partido, precisa entender que essa prática representa não só uma negação partidária, mas um projeto que criminaliza, deturpa e repudia o amplo pensamento das esquerdas. Se os extremos são o Bolsonaro e o PT, o que sobra? Para um cidadão despolitizado, PT, esquerda e comunismo é tudo a mesma coisa. E quem sai fortalecido dessa disputa são os representantes do mercado, interessados em pegar um rebote no fracasso bolsonarista. Essa gente também abomina o trabalhador, mas não são tão escrachados quanto o fascínio atual. Então cuidado para não combater o péssimo fortalecendo o muito ruim. Hoje, com o bolsonarismo desidratando e se concentrando cada vez mais no núcleo nazifascista e miliciano, seus ex-aliados e legalistas de ocasião lançam mão mais uma vez da seguinte estratégia. Bolsonaro é ruim sim, mas não porque é um genocida, faz tudo pelos filhos, não escuta ninguém, interfere na PF, odeia tudo que é público, está destruindo a Amazônia e os povos que habitam nela. Ele é ruim porque ele é igual ao PT. Lembram daquela vez que a Dilma trocou o comando da PF de Curitiba durante a Lava Jato? Outra equivalência absurda é comparar o Bolsonaro, que defende a ditadura e quer fazer coisas contra a lei e a Constituição o tempo inteiro, junto com o seu gado mugindo que o STF não deixa ele governar. Aí, quem defende que a Constituição deve valer e a democracia burguesa deve ser preservada, parece o extremo oposto. Isso também aparece quando se compara a atuação da base de apoio. De alguma forma, a maior central sindical e o maior produtor de arroz orgânico da América Latina são idênticos às milícias digitais que disparam fake news em massa com o dinheiro do empresariado brasileiro e destrói debates e reputações. Isso sem falar na prática no mundo real. Lembram quando alguém do MST saiu batendo em enfermeiras? É igualzinho. É preciso combater essa falsa equivalência tosca, que no passado comparou torturadores com torturados, e que agora, com medo de fortalecer qualquer proposta minimamente de esquerda, compara um governo genocida, militarista e miliciano com um governo minimamente republicano.